eu sei, você não aguenta mais falar de Santinelli, tem muita gente comentando, ignorem esse cara, vocês estão dando holofotes pra ele. Mas, gente, vocês precisam entender que nós perdemos a oportunidade de ignorar o Santinelli há 3 anos atrás, antes do processo do Metaforando. A partir daí, o holofote que ele precisava, ele conseguiu. Ignorar o cara não foi uma estratégia eficiente. Então, gostemos ou não, na verdade eu sei que ninguém aqui gosta, esse cara já tem os seus holofotes. Ele tá em evidência, ele tá em destaque. Então, infelizmente, é por isso que esse assunto se tornou inescapável nas últimas semanas. E, na verdade, a gente está tendo uma excelente oportunidade de, enfim, desmascarar esse merda, para, enfim, colocar ele no seu devido lugar. O cara passou os últimos anos cagando regras sobre todo mundo, mentindo, difamando. Ele revirou a minha vida para ver se encontrava algo tão comprometedor quanto o passado dele, né? Eu tenho certeza que ele deve ter pensado, o que esse cara quer falar aí dos meus tweets? Com certeza tem coisa muito pior aqui. Ele saiu na Capricho. Pois é. Você sabe, o maluco vai em podcast, ele fala de mim, fez uma premiação dos piores do ano no canal dele, me deu um prêmio, falou que não ia mais voltar pro Twitter, voltou pro Twitter, a primeira coisa que ele fez foi me atacar a Liga Nerdola, falar um monte de merda. Volta e meia fica jogando aquela cambada de imbecis que ele comanda pra cima da gente, fazendo ameaças. Então eu acho que a gente ignorou até demais. E chega a ser ridículo, né? Porque depois do cara passar tanto tempo falando bosta da gente, quando ele enfim é respondido... É sempre aquele negócio, sentiu. Mas a verdade é que dá pra ver que ele sentiu pesado esses últimos golpes. O papo de ser reconhecido como militante ao invés de comediante, dá pra ver que dói na alma dele. Então, o vídeo de hoje é interessante porque vai justamente nessa linha. Ele quis bater no Danilo Gentili, quis dizer que estava enfrentando a hegemonia, escreveu hegemonia errado, enfim, a gente vai ver isso no vídeo, né? Sabe-se lá o que seria essa hegemonia que ele acha que ele está enfrentando. E o Danilo expôs muito bem como quem fez de tudo para se juntar à patotinha hegemônica foi justamente o Santinelli. O Danilo falou muito, mas falou bonito demais. Então, eu não tinha como deixar passar esse react. Como o vídeo vai ser longo, o react vai ser longo e essa introdução já está longa, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada em tudo que o Danilo Gentili disse logo depois da vinheta. Você está querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo ou um bom momento para iniciar os estudos? Então tá na hora de conhecer o Método B-Way do professor Jonas Bressan. É simplesmente o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, que já ensinou milhares de alunos a aprender o idioma mais importante da Terra. Talvez até da galáxia, já que segundo Hollywood até os alienígenas falam inglês. Só você que ainda não. Pois é, aprender inglês vai te ajudar demais no dia a dia. E é claro, mais ainda no mercado de trabalho, onde ter um inglês fluente já se tornou pré-requisito básico. Então não perde tempo, investe agora na sua profissionalização. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método B-Way para quem ainda não é, pro seu irmão, pro seu amigo, mãe, pai, sei lá. De repente pode até mesmo ser um ótimo presente. Com o meu link, que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E, claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Como um bom negócio capitalista deve ser. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo. Pois bem, então estamos aqui com o pronunciamento de Danilo Gentili sobre o caso Santinelli, que na verdade não é só sobre Santinelli. Ele é apenas o exemplo do momento para ilustrar um fenômeno maior, um problema maior. Então bora conferir o que ele falou e adicionar algumas considerações. Eu escolhi responder isso aqui porque eu acho que vou me divertir respondendo. Quando me mandaram, eu dei risada. E não quero que vocês me interpretem mal. Não é porque um pescador tira um verme da terra, ele está se importando com o verme. Ele geralmente tira o verme da terra, põe no anzol e lança onde tem que lançar, tentando pegar um peixe maior, tentando pegar algo bem maior. E é exatamente o caso aqui. Eu vou iniciar com um verme, um cara... Verme que eu digo assim, de tamanho, de importância, uma coisa bem pequena. Mas o intuito disso é falar de peixe grande e de coisas que são realmente importantes. Então eu estou usando isso aqui como isca, e se você ficar até o fim do vídeo comigo, você vai entender porque eu estou fazendo esse vídeo. E acompanha o meu raciocínio, que o que eu quero dizer realmente está lá no final, mas não tem como eu dizer sem discorrer sobre tudo isso aí. Ó. Então a gente tem esse cara, ele teve recentemente num debate com o Vilela, e puta que pariu, bicho, se vocês assistirem, vocês vão ver que o maluco foi... Ó nós aí na tela. Danilo Gentili curtiu o vídeo, tá vendo só? Não só o Danilo, né? O feedback que eu recebi desse vídeo foi sensacional e, cara, apesar de ser revoltante por um lado, apesar de ser insalubre acompanhar o debate do Santinelli, a parte de expor o tanto de merda que esse cara fala
É divertido, assim. Às vezes a burrice dele chega num ponto tão absurdo que me irrita. De verdade. Eu não faço um personagem aqui. Quando parece que eu estou incomodado com a burrice da pessoa que eu estou reagindo, é porque eu de fato estou. Mas não deixa de ser divertido. Especialmente, é muito divertido ver a repercussão depois. E essa repercussão foi boa, hein? Foi parar no vídeo do Danilo. Foi esmagado, mas tipo assim, não é que o cara foi esmagado pelos outros, ele foi esmagado pela própria burrice e ignorância, cara. Depois eu recomendo que vocês assistam. Exatamente. Mas vocês nem precisam assistir pra ver que o cara é burro mesmo, ignorante. Olha como o cara escreve hegemonia. Né? Você vê que ele não conhece o que é hegemonia, nem no português. Aí você pode pensar assim, não, porra, mas é que o cara teve erro de digitação. O cara teve erro de digitação. Você fala... Escrever hegemonia sem o H não é erro de digitação. É porque ele é burro pra caramba mesmo. E detalhe, né? Pra quem viu o meu react, do react que ele fez sobre o meu debate lá no Inteligência Limitada, ele me chamou de analfabeto, se eu não me engano. Analfabeto funcional, não lembro. Alguma coisa assim. Não foi nem alfabetizado. Tentou dar uma sacaneada, mais ou menos nessa direção. O cara que escreve hegemonia com E. Comediante você geralmente não leva a sério. Só que o Santinelli não é um comediante. Porém, ainda assim, você não leva a sério, só porque ele é burro mesmo. Não sei não, velho, porque você vai ver o cara falar e também não sabe falar. Então é burro mesmo. Isso. Mas, nesse caso aqui, como eu tô desde o princípio no stand-up comedy, eu tenho a alegria de fazer parte da geração que praticamente tirou o mato e asfaltou a vida. Cara, o Danilo Gentili, ele foi o primeiro ou o segundo comediante de stand-up aqui do Brasil que eu conheci, eu acho. Não, na verdade, talvez o primeiro foi o Diogo Portugal, que eu vi no Faustão, tentando puxar agora lembranças bem antigas. Mas eu conheço o trabalho do Danilo há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Eu lembro até hoje dos primeiros vídeos dele que viralizaram. Ele falava sobre a experiência dele no avião, falava sobre uma faculdade que ele tinha feito. É uma faculdade privada, mas bem privada mesmo. Eu lembro até hoje dessa piada. Eu não lembro qual era a faculdade, mas lembro que a piada era boa. Eu conheci ele e os outros comediantes dessa leva porque eu acompanhava lá por 2007 um blog chamado Jacaré Banguela. E ele sempre postava vídeo dos comediantes de stand-up que estavam surgindo. E foi assim que eu conheci o trabalho dele, do Rafinha Bastos, do Fábio Rabin. Então, pô, o cara tem uma história gigantesca na comédia brasileira. Goste do Danilo ou não, você não tem como tirar dele esse mérito. Mas, incrivelmente, o Santinelli tenta. Danilo não é comediante, ele é militante também, pelo amor de Deus. O Danilo é extremamente famoso pela sua comédia, pelas suas piadas. Todo mundo sabe pelo menos uma piada do Danilo Gentili, sabe? Lembra de alguma que já viu ele contando. Agora, que piada do Santinelli você conhece? Você sabe alguma? Você lembra alguma de cabeça? Eu só sei que ele fez a piada capacitista lá pela hipocrisia, mas não pela piada. Você vê, o cara fica revoltado quando falam que ele é militante, não comediante, mas ele simplesmente não é conhecido por uma única piada, velho. Ninguém sabe, ninguém consegue falar. Qual é a piada famosa do Santinelli? Ou aquela piada boa que ele fez. Aquela piada que todo mundo sabe, todo mundo riu. Os vídeos mais engraçados do Santinelli são os vídeos que as pessoas fazem sacaneando ele. Há 11 anos e não sei... Aquele vídeo é muito bom. É a coisa mais engraçada do Santinelli que tem na internet, aquele vídeo. Tenho 11 anos e na taxa que eu sou bem querido. Então, essa é a pequena diferença, né, entre ele e o Danilo, que ele tenta fingir que não existe. Porque, como já dissemos, ele sente muito quando alguém expõe que tudo que o Santinelli sabe fazer é militar puxando o saco do Lula. Para quem vinha depois, eu posso dizer exatamente onde é que estava e onde é que está a hegemonia no meio. Olha, desde que o stand-up comedy iniciou, a hegemonia no meio artístico, sem dúvida alguma, é de esquerda. Isso é inegável. No meio jornalístico, no meio artístico. Desde que a gente iniciou pra cá, isso tem se equilibrado um pouco, porque tem aparecido bastante gente independente, mas não resta dúvidas que a hegemonia no meio artístico e na comédia é de esquerda. Não tem nada de direita ou centro-direita. Na verdade, a grande subversão que o stand-up trouxe para a cena artística brasileira foi a ousadia, não de ser de direita, não de ser de esquerda, mas eu acho que a comunidade do stand-up comedy brasileira trouxe a grande ousadia para a cena artística do Brasil, ter a ambição de criar um ambiente livre, 100% livre. E fiquem comigo até o fim do vídeo que vocês vão acompanhar meu raciocínio, vocês vão entender onde... Querendo ou não, o stand-up era o lugar onde, eventualmente, o politicamente correto ou o esquerdisticamente correto, como o Léo Lins muito bem cunhou, tinha algum espaço para existir, né, na produção artística. Porque nas novelas da Globo era só lacração. Nos filmes da Disney, só lacração. Nos grandes veículos de imprensa, só esquerdismo, identitarismo, cultura woke.
Então, onde você tinha um pequeno espaço de pessoas brincando, fazendo comédia com o que era proibido, com o que era tabu, de fato, né? O tabu que a esquerda impôs, era no stand-up comedy. Era o Léo Lins fazendo as suas piadas pesadas e sacaneando as minorias ultra protegidas. Então, realmente, do meio artístico todo, o stand-up era onde você tinha um pouquinho mais de liberdade. Muitos cancelamentos no meio do percurso, comediantes foram perseguidos, como o próprio Danilo, como o Léo Lins, mas isso porque eles estavam resistindo. E porque na classe dos comediantes, você tinha vários ali que, por princípio, precisavam defender mais a liberdade de expressão, né? Na verdade, o primeiro grande cancelamento do Brasil talvez tenha sido do Rafinha Bastos. E olha a diferença. Mesmo tendo sido o primeiro, cara, ele nunca baixou a cabeça. Ele não arregou. O que virou um padrão, né, do cancelamento dele em diante, colocar a camisa branca, falar, eu me arrependi, eu estou aprendendo, eu estou em desconstrução. Isso ele não fez. Alguns comediantes fizeram. A turminha, a patotinha do Santinelli, ou pelo menos aquela que ele quer fazer parte, esses realmente tacaram pedra no Rafinha desde o primeiro momento. Começaram a falar que o humor não podia existir para atacar as minorias, porque o humor tem que ser de baixo para cima. Aquele papo escroto que o Santinelli tentou defender de uma forma bem incompetente durante o debate, né? Mas os raros artistas que você encontrava no auge da cultura do cancelamento tentando resistir a isso eram os comediantes. Quem não lembra do clássico vídeo do Danilo, que também viralizou, ele falando, você quer me cancelar? Então cancela isso aqui, né? Dando o dedo do meio para a cultura do cancelamento. Se não tivessem os comediantes tentando resistir pelo menos um pouco a toda a imposição da agenda woke e da cultura do cancelamento, o negócio tinha desmoronado bem mais e mais rápido, porque você tinha pelo menos algumas pessoas dando o exemplo, né, do que fazer, de como não se curvar a essas pessoas. E falando que nem adianta nada você se curvar. Eles vão continuar te devorando, eles vão tentar te controlar de todas as formas. Enfim, o vídeo já é meio que sobre isso e eu já me estendi demais nesse comentário, né? Então vamos seguir com o react. Quando o stand-up comedy iniciou, a classe artística brasileira começou a fazer manifestos para que o stand-up comedy não fosse pro teatro. Tem um episódio bem lá no início que o Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta explicando que o stand-up poderia usar o teatro. Eram artistas ali de esquerda, eram artistas da panelinha. O que sempre assustou a cena artística brasileira, quando o stand-up surgiu, é que a classe artística brasileira, ela passava sempre por uma linha de produção. Então o ator tinha que passar pelos cursos de ator. Esses cursos de ator, pelo amor de Deus, alguém aqui me desminta, eram tomados por pensamentos esquerdistas, sempre foi. Então eu cheguei a fazer teatro, não foi por tanto tempo, mas tive alguma experiência. Qualquer pessoa que já tenha feito sabe. Até quem não fez também sabe. O meio artístico é tomado pela esquerda, completamente tomado. É muito raro, e a gente costuma até se empolgar, né, quando encontra algum artista de direita ali no meio do bolo. Porque esses são a verdadeira resistência. Você tem o sistema inteiro te pressionando para ir para o outro lado. E você resiste, porque você está lutando contra a hegemonia. Você chegava no fim da linha de produção já aprovado, caso o seu pensamento político fosse aprovado também. Tá bom? Isso é ECA na USP, 90% das faculdades federais e os cursos de artes são tomados por militância esquerdista e forma atores esquerdistas. Quem não é, geralmente, é exceção. Quando o stand-up comedy surge, ele não surge como uma força de direita, ele surge como uma força independente que não passa por crivo nenhum, de nenhum lado político. Então, no meu caso, por exemplo, eu não sou ator, não sou nada disso. Eu só sou um cara comum, que saiu da minha casa, escreveu o seu texto, subiu no palco. As pessoas gostaram das coisas que eu escrevi, das piadas que eu contava, riam. E eu fui crescendo assim, sem o crivo de uma linha de produção que determina quem é o verdadeiro. Inclusive, eu não sei se foi exatamente isso, mas a impressão que eu tenho enquanto espectador é que o stand-up, ele realmente se consolidou, expandiu através do YouTube mesmo. Beleza, né? Eu falei que eu vi o Diogo Portugal se apresentando no Faustão. Mas foi um. Todos os outros eu conheci através da internet. Eu conheci através de blogs, através dos canais do YouTube, da própria plataforma que depois ia recomendando, ou aparecia um no show do outro. Aí eu conheci os Barbichas também, volta e meia aparecia algum comediante novo por lá. Os comediantes foram praticamente os primeiros youtubers que a gente teve. Não sei se eles vão gostar desse título, não. Mas que muito do sucesso que eles fizeram se deve ao espaço, à vitrine que o YouTube ofereceu, é difícil negar, né? Porque, como o Danilo tá falando, eles não tinham muita penetração na grande mídia. Não era tão fácil assim abrir as portas. Eu imagino que
depois de um bom tempo, muita gente conheceu eles pelo CQC mesmo, por exemplo. Mas quando eles foram pro CQC, eles já eram bem famosos. Enfim, vamos seguir aqui com o relato. Artista ou não. Então acho que o stand-up comedy sempre assustou desde o princípio a hegemonia da classe artística brasileira, porque foi um meio que se criou que não passava por nenhuma linha de produção ou aprovação de sindicato dos atores, do professor. Pensamento, eu, um cara extremamente comum, que vem de um lugar pobre, que tem uma realidade, crio piadas, as pessoas se identificam, gostam de mim, e eu vou crescendo sem precisar que o sindicato dos atores ou o partido esquerdista que endossa bons atores do grande E o melhor de tudo, né? Não precisa passar pelo teste do sofá. teatro brasileiro desse o aval pra mim. E eu acho que é por isso que o stand-up sempre sempre assustou. Então houve sim, ainda há um movimento, desde o princípio até hoje, de dizer nos jornais que o stand-up é coisa de fascista, que o stand-up é não sei o quê. O stand-up simplesmente cria pensamento. Ah, nossa, o Pedro Cardoso, como fala bosta esse cara, né? Pedro Cardoso relaciona a ascensão de stand-up com, com a ascensão do fascismo no Brasil. Ah, eu não vou nem comentar isso, cara. Só não dá pra levar a sério. Independentes, onde a gente tá pouco se fudendo pra opinião de hegemonias, como por exemplo a hegemonia esquerdista, que é da classe artística. Eu também posso dizer isso, usando palavreado de militância, eu tenho lugar de fala. Eu já fiz filme, já escrevi livro, já fiz série, atuo na TV, frequento teatros do Brasil inteiro e todos esses lugares por onde eu passo. A hegemonia é, sem dúvida alguma, da classe artística esquerdista brasileira. Tá bom? Prova recente disso, quando o Marcos Mion aparece e defende a sua opinião, que eu creio ser a verdadeira, que ninguém deve ser preso por causa de uma piada, meio off-topic, mas sabe que até o Danilo começar a produzir os filmes, as séries dele, eu me perguntava por que não tinha praticamente nenhuma cultura de besterol, produção de conteúdo de comédia na linha do besterol aqui no Brasil, né? Porque é um clássico americano e todo mundo achava isso engraçado pra caramba, especialmente, sei lá, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, American Pie fazendo sucesso pra caramba, Todo Mundo em Pânico fazendo sucesso pra caramba, não é mais um besterol americano, sabe? Esses filmes, não sei, na minha adolescência, morria de rir com todos eles. E as comédias aqui do Brasil eram diferentes, né? Era um negócio mais água com açúcar, ia um pouco mais na linha da comédia romântica, talvez. Não sei, não era a mesma coisa. Não que... Eu não sei se eu ia dizer que não fosse engraçado, mas muita coisa só não era muito engraçada mesmo. Sei lá, são escolas diferentes de humor, talvez. Mas eu sentia falta, achava que podia ter. O Danilo praticamente pegou uma fatia de mercado inexplorada, né? Aqui no Brasil. E deu certo. As paradas que ele produziu aí foram até premiadas. Na mesma hora, ele precisa voltar e desfalar o que falou. Sabe por quê? Porque senão ele vai ser perseguido no meio que ele trabalha, ele vai perder os patrocínios que ele tem, ele pode ficar mal visto, mal falado, entrar na mira da emissora que ele trabalha. Quando o Fábio Porchat... Eu não sei se eu atrapalhei demais a linha de raciocínio, mas ele basicamente falou que o Mion defendeu o Léo Lins no primeiro momento, só que sofreu pressão e arregou. Deu pra trás, como vários desses artistinhas que estão no mainstream fazem. Porque, como o Danilo tá explicando, eles não podem se opor à hegemonia. Eles não podem se opor a quem dita as regras, né? Dessa vez ele não falou nada. Ele já entendeu o Porchat entendeu onde está a hegemonia. Por isso que dessa vez ele não falou nada. Mas da outra... Eu lembro, eu talvez até comentei aqui no canal que o Porchat ele fez um texto muito bom em defesa da liberdade de expressão e também arregou. Mas o Porchat, o Danilo tá falando que agora ele já entendeu, não bate frente, e sim, ele tá certo. Mas o Porchat, você percebe que ele queria. Dá pra ver que tá entalado na garganta, porque às vezes ele não se aguenta, ele solta uma coisinha aqui, outra ali, né? O Eli Vieira, ele já fez um comentário muito bom que o Porta dos Fundos, ele teve tipo um processo de Gregório Duveverização. Sei lá como falar isso. Mas o Gregório, que era o grande militante petista do grupo, ele começou a contaminar todos os outros. Porque os outros não eram tão assim. O Fábio Porchat já foi um cara mais sensato. O Kibi Louco também era um cara mais à direita. Mas todos eles viraram militantes esquerdistas, no fim das contas. Todos. Assim, a companhia fez muito mal a eles. Quer dizer, fez mal pra cabeça, né? Pro bolso acho que funcionou muito bem. De toda forma, depois de defender a liberdade de expressão, tenho quase certeza que foi depois, o Fábio Porchat ainda apareceu para criticar a lacromédia, falando que hoje em dia
Só existia lacromédia sem graça da esquerda. Um cara que produz muita lacromédia, vale dizer, veio a público para falar isso. E na época que ele defendeu a liberdade de expressão, também viralizou um corte bem antigo dele na época do Pânico da TV, onde ele estava sendo entrevistado, né? E falou que o comediante precisava ter liberdade para criticar político, para fazer piada com político. E aí depois, né, voltou atrás. Ou seja, você percebe que o Fábio Porchat, ele sabe o que está errado. Ele está guardando para ele, mas ele tem as opiniões certas. Ele só não tem mais coragem de expor. O que é um grande defeito. É covardia. É egoísmo até também, né? Porque ele só tá pensando no dele. No que ele vai ganhar, no que ele vai perder. E não tá nem aí pros colegas, pra classe que podem se ferrar. Porque um cara como ele, que poderia estar ajudando na luta, tá preferindo se omitir. Mas assim como ele, existem vários. Tem muita gente na esquerda que eu não tenho a menor dúvida de que não acredita em uma vírgula do que defende em público. Felipe Neto. Sabe, tem umas pessoas que eu tenho certeza que tudo que elas falam é ensaiado. E que elas definitivamente não acreditam naquela baboseira. Mas elas sabem que funciona, que um bando de otário vai acreditar, vai comprar aquele discursinho, que eles vão ganhar fama, prestígio e vão ter as portas da Globo sempre abertas. O contrário é impossível. Impossível. Simplesmente não tem como você ter uma pessoa de direita que não acredita em nada que a direita prega, mas que ainda assim escolhe defender os argumentos de direita só para jogar para a plateia. Eu não estou dizendo que não tem oportunistas dentro da direita. Tem, especialmente se a gente for pensar nos políticos. Especialmente entre os políticos. O cara que vai parasitar ali para tentar ganhar destaque, votos e o salário de político em última instância, que é só o que ele está mirando. Mas ainda assim, não é que esse cara ele não acredita em nenhum valor da direita. É que esse cara só tá pensando na grana que ele pode farmar e no status que ele pode ter. Só que ainda assim é diferente do caso dos Fábios Porchat da vida, que basicamente o que eles acreditam é o oposto do que eles estão defendendo, do grupo que eles estão apoiando mais especificamente. Porque pelo menos o Fábio não tá defendendo a censura ou a prisão do Léo Lins, ele só parou de se opor a isso. Então só esse fato de existirem muitas pessoas que são de direita, na vida privada elas são conservadoras, mas em público são progressistas, identitários, militantes, petistas, porque elas sabem que elas vão ganhar mais com isso, enquanto o contrário é praticamente impossível, um comunista, um socialista que finge que é de direita porque assim ele vai ganhar alguma coisa, já demonstra de que lado a hegemonia tá. É óbvio que é do lado onde você precisa esconder o que você realmente pensa, o que você realmente acredita, para não enfurecer as pessoas que podem mudar totalmente a tua vida, pro bem ou pro mal. As pessoas que podem abrir todas as portas que você precisa para fazer sucesso e para ganhar muito dinheiro, ou que podem fechar todas as portas e te enfiar num buraco para que em última instância, sei lá, você vire um monarca e tenha que fugir do país porque você tá proibido de existir na internet. Ficou clara essa linha de raciocínio? Eu não tenho certeza se eu expliquei muito bem. Mas enfim, vamos seguir com o React. Outra vez que ele achava que talvez tivesse uma brecha para ele manifestar sua verdadeira opinião, o Fábio Porchat outra vez apareceu e defendeu o Léo Lins, na primeira vez que o Léo sofreu uma investigação do Ministério Público. Poucos minutos depois, o Porchat apareceu, se desfalando, retirando o apoio ao Léo Lins. Sabe por quê? Senão ele ia perder patrocínio, ele ia ficar mal visto na sua roda de artistas. Ou seja, a hegemonia, o mainstream, acha que o Léo Lins deve ser preso por causa de uma piada. Acha que piadas com agenda de lacração não se fazem. Onde é que está a hegemonia? De que lado está o mainstream? Quando você tem um artista, um cara grande, que defende a liberdade de expressão e logo em seguida precisa voltar e se desfalar, é porque ele sofreu uma pressão do mainstream. Óbvio. Ele sofreu pressão de estar o dinheiro, do patrocínio. Ele sofreu pressão do meio artístico que ele frequenta. E ele precisou retirar o seu apoio. Então, eu acho que fica claro aí com esses exemplos até, desde o início do stand-up até hoje, onde é que está a hegemonia? No meio artístico, na comédia. Então, quando você tem um cara que tentou ser comediante, fracassou, e depois começou a atacar quem a hegemonia artística odeia, começou a repetir o discurso da hegemonia artística brasileira, esse é o cara que está querendo entrar na hegemonia, não o cara que está lutando contra a hegemonia. Porque é claro que se um comediante aparece em público para defender a prisão ou a punição de um colega de comédia, é porque esse cara viu que vai ter vantagem se fizer isso. É porque... Sim, isso aqui também já é o ponto matador, né? Porque pro cara defender esse tipo de coisa, só a certeza da impunidade explica. E por que alguém que acha que tá lutando contra o sistema, que acha que tá lutando contra a hegemonia,
teria certeza de impunidade, isso não faz o menor sentido. Inclusive, existem pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Tem uma similaridade muito grande entre isso, porque a gente sofreu de um problema muito parecido nos dois países, demonstrando que os conservadores, as pessoas de direita, os republicanos, enfim, as pessoas identificadas com a direita eram aquelas que não sentiam que podiam expressar livremente todas as suas opiniões. Quase nenhuma, assim, sabe? Era um percentual muito baixo de conservadores, de libertários, de direitistas que se sentiam livres para se manifestar. Enquanto os esquerdistas eram os que se sentiam mais confortáveis. Eram aquelas pessoas que sentiam que podiam falar tudo que elas pensavam sem problema. Elas não se sentem perseguidas. Por quê? Porque são elas que estão perseguindo. É simplesmente óbvio. Um esquerdista sabe que ele pode dar a opinião esquerdista mais bizarramente radical, intolerante, antidemocrática e odiosa que ele pensar. Tipo, defendemos a tomada armada do Estado e sabemos que algumas pessoas vão morrer porque a revolução se faz assim. A pessoa tá falando com todas as letras que defende tomar o Estado através da força, do uso da força, da violência, usando armas, evidentemente armas ilegais, porque essas pessoas são contra, né, armar o cidadão, e matando pessoas que atravessarem os objetivos da oposição. E elas vão lá e falam isso num podcast. Tudo bem. Elas falam que um intelectual da esquerda fala no podcast do Vilela, o mesmo que o Santinelli foi lá defender que comediante tem que ser preso mesmo, ele defende que a pena de morte para a Revolução Comunista faz parte, faz sentido. Nesse caso, ela é aceitável. Como é que era o nome daquele bosta que falou isso? É o... Meu Deus, esqueci. Elias Jabor, acho. Foi ele que disse essa atrocidade. O Vilela chegou a ficar em choque. O cara geralmente é neutro nas conversas, até ele ficou em choque nessa hora. Peraí, você tá defendendo pena de morte mesmo? Cara, sim, os caras estavam contra a revolução, estavam cometendo crime ali, eram pessoas a favor da burguesia, então tá justificada a pena de morte, sim. E por que essas pessoas se sentem confortáveis pra falar esse tipo de coisa, sabendo que nada vai acontecer com elas? Porque elas sabem que elas estão do lado da hegemonia. Então é claro que o Santinelli, enquanto finge que é antissistema, vai defender prisão de comediante. Porque ele sabe que os comediantes que vão ser presos são os do outro lado. Os que discordam dele, né? Esses é que vão ser perseguidos pelo Estado. Ele não, ele vai estar fazendo campanha pro PT, campanha pro Lula. Ele é o protegidinho, ou pelo menos essa é a expectativa. É com isso que eles contam. Eles nunca pensam na possibilidade do chicote mudar de mão, quando eles defendem toda essa censura, essa perseguição contra os seus adversários, contra os seus opositores. Ou seja, só isso já demonstra que nem eles acreditam que a hegemonia está do outro lado e que eles são antissistema. Eles sabem muito bem que eles estão do lado do sistema. Por isso que eles ficam tão confortáveis para defender todo tipo de merda. Porque esse cara entendeu aonde está a hegemonia e quer fazer parte dela. Então Exato. É o contrário, na verdade. Aí você vai falar, ué, mas você tem o seu programa na TV. Olha, com muito orgulho eu posso dizer que eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. Quase ninguém. Talvez o Pânico no rádio e eu na TV. E se eu estiver cometendo alguma injustiça, vocês me digam. Porque eu não tô... Assim, basicamente, a Jovem Pan era a exceção da regra entre os grandes veículos. Agora mudou bastante, mas o Pânico, pelo menos, continua se encaixando, né? Continua indo contra a hegemonia. Mas o que acontece? O Pânico é um programa muito consagrado, e eu não tenho os números para dizer, mas eu chuto que é de longe a maior audiência da Jovem Pan. Aí fica complicado de cortar. E eu chutaria que o programa do Danilo Gentili, o De Noite, também deve estar entre as maiores audiências, se não for a maior audiência do SBT. E aí você consegue entender um pouco mais facilmente. Se o Danilo fosse da Globo, ele já tinha sido cortado há muito tempo, já tinha sido chutado há muito tempo. Acontece que ele foi pro SBT, onde o Silvio Santos era politicamente incorreto. Então o dono da emissora era politicamente incorreto e fazia umas brincadeiras politicamente incorreto mesmo durante a cultura do cancelamento. O que foi uma sorte, né? De ter um cara histórico da TV brasileira que bancou o Danilo Gentili durante todos esses anos, porque não era mais um desses canceladores, porque também conseguia resistir a toda essa pressão. E aí, óbvio, porque o Danilo entregava um bom resultado, né? Sempre entregou bons números. Mas tem que ser muito canalha para pegar as exceções e tratar como se fossem a regra. É tipo você pegar a Gazeta do Povo para falar que a mídia brasileira é conservadora. Cara, é a Gazeta contra a Folha de São Paulo, contra o Estadão, contra o Intercept, contra, sei lá, o UOL. Enfim, é incomparável, né? Todo mundo sabe disso. Tô me lembrando agora. Mas eu acho que hoje somos as exceções de vozes destoantes da hegemonia. O fato de eu estar anos na TV
pra mim, é um milagre. Eu sou uma exceção, que eu nem sei como eu tô no ar até hoje. Todo mês eu acho que vou ser demitido. Fazem 11 anos só de SBT, mais os anos de Band, eu sempre acho que vou ser demitido. Porque sempre tem uma corda no meu pescoço e uma mira na minha testa. Quando eu faço filme e vou me vender meu peixe, fiz filme premiado, eu falo mesmo porque aqui ninguém faz. A hegemonia aqui é tanta que quando um artista brasileiro faz um filme e ganha prêmios internacionais, a imprensa não fala, porque o artista não é de esquerda. Se o artista não seguir a cartilha da esquerda brasileira, a imprensa ignora os prêmios que ele recebe. Eu recebi prêmios pelos meus filmes. Onde você já viu isso na mídia, na grande mídia? Se ele fosse da Beautiful People, se ele fosse da hegemonia, nossa senhora, o tanto que o Danilo seria celebrado. Se tivesse um comediante de esquerda com a audiência que conseguisse entregar, a audiência que o Danilo entrega no seu talk show e que já tivesse recebido os prêmios que o Danilo recebeu, meu Deus do céu, ia ser o rei da comédia brasileira. Ia ser tratado por toda extrema imprensa dessa maneira. Ele ia ser o novo Jô Soares dos talk shows, ia ser um novo Chico Anísio da comédia. Mais ou menos o Paulo Gustavo, ele seria ali, talvez o rival direto do Paulo Gustavo, que era outro cara que, pô, entregava números totalmente excepcionais fora de série. E que você vê, fazia piadas com coisas que a esquerda estigmatizou e eles passam pano. Eles fingem que não aconteceu, dão uma desculpinha, porque tem que ser assim, né? Onde é que tá a hegemonia? Quando um artista esquerdista recebe prêmio, o mainstream geralmente celebra. Quando um artista que não é esquerdista recebe ou faz algo notável, o mainstream ignora. Onde é que tá a hegemonia? Tá bom? Então, assim, eu tenho o orgulho de dizer que eu quebrei a hegemonia. Não só eu. Não só eu. Léo Lins. Pode dizer, o Rafinha quebrou a hegemonia. Você vê lá atrás o cara, desde o CQC, fazendo piada, peitando. Você tem o Léo Lins, você tem eu, você tem gente recente, por exemplo, eu vejo o Cássio Zogro, o Abner. O Abner é um cara esquerdista. Pra mim, tá quebrando a hegemonia. Tá lá. No caminho, o cara faz desafetos, eu faço desafetos, mas nós estamos quebrando a hegemonia. A hegemonia, então, eu acho que tá clara qual que é. E a hegemonia, definitivamente, não é o que eu defendo, que é a liberdade de expressão. A hegemonia e o mainstream endossa um comediante ser punido quando ele faz piadas com a agenda da lacração. Repetindo, Marcos Mion, Fábio Porchat aparecem a favor da liberdade de expressão, dizendo que não se prende comediante por piada. 5 minutos depois, a hegemonia pressiona o mainstream, o mercado publicitário, onde está o dinheiro. O tanto que o WhatsApp deles deve ter ficado fora de controle, o tanto de mensagenzinha chegando. Você tá louco? O que você tá fazendo? O que você tá falando? Olha com quem que você tá se associando. Esse discurso bolsonarista aí. Nossa senhora, devem ter entrado em pânico. Onde está o status, o jornalista, o meio artístico, pressiona o cara. Vai lá e retira o que você disse, senão o dinheiro para de entrar. Nós, os jornalistas, paramos de falar bem de você. Nós, a militância, vamos te perseguir. O meio artístico vai colocar você na mira. Tem alguma... Vocês querem alguma outra prova? É a espiral do silêncio, basicamente. Agora vamos falar aqui sobre subiu no palco. Veja só, nós somos militantes porque subimos no palco um dia pedindo o impeachment da Dilma. Pessoal, vamos... Aqui é o seguinte, esse palco foi na Avenida Paulista, 2015. Eu subi lá pedindo o impeachment da Dilma. Sabe por quê? Porque os anos de PT pra mim como comediante foram um inferno. Não só pra mim, como pra outros humoristas, o Cacete Planeta mesmo sempre zoou o presidente, nunca teve problema nenhum. No governo Lula, começaram a censurar. Eu subi e subiria de novo. Quando eu comecei minha carreira, fazendo o meu trabalho, a mídia só tava olhando pro meu trabalho, não pro que eu penso, mas pro meu trabalho. E começou a me elogiar, começou a dizer que eu era muito bom, que eu era um cara diferenciado, que as coisas que eu escrevia, que as coisas que eu criava eram boas demais, que eu era um cara muito promissor. Até que em 2010, por ser proibido de fazer piada com política na TV, eu fiz um show em Brasília, na véspera da eleição, e zoei todos os políticos fazendo piadas. Todos. Os de esquerda, os de direita, os de centro. Mas, quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, o jogo virou pra mim na imprensa. A imprensa que só falava bem de mim, que eu era o cara que eu ia no Congresso e peitava o Sarney, eu ia no Congresso e zoava o Bolsonaro, eu ia no Congresso e zoava aqueles deputados merda de direita, de centro-direita. Quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, acabou. Eu virei fascista, eu virei racista, eu virei machista, taxista, equilibrista, é a porra toda. Mais uma... Você só pode fazer humor com a esquerda se for humor elogioso, né? Quase que uma homenagem, realmente. Tipo aquele comediante que ficou famoso por fazer a Dilma, né? Interpretava a Dilma. Só que era uma caricatura que gerou, inclusive, Dilma bolada, né? Tipo, a imagem, uma Dilma mais poderosa do que ela realmente era.
Tanto que o cara, ele é um petista ferrenho. Ele é, assim, um militante petista descarado. É só assim. Se for um petista fazendo um personagem da Dilma, sei lá, talvez do Lula, pra fazer o político parecer mais carismático, aí ok. Tirando isso, ou fazer uma piada que não é provocativa, que evidentemente não vai afrontar o público petista, sei lá, zoar o nome do cachorro do Lula. Eu tenho a impressão de que o Santinelli disse que ele fez essa piada em algum lugar. Se não foi ele, foi algum outro comediante desse tipo. Mas é só assim, né? Uma vez, onde é que tá o mainstream? Vocês me avisam. Então, o que eu tive nos anos seguintes foi isso aí, ó. O Ministério Público me investigando, tentou me censurar algumas vezes, e eu cheguei a ser condenado à prisão. Nessa realidade, obviamente, eu entendo que essa linha de pensamento, esse governo, era completamente contra uma coisa que eu defendo e é muito cara pra mim, que é a liberdade de expressão. Essa condenação à prisão, eu não sei, ele colocou ali, né, que era um negócio da Maria do Rosário, se foi depois que ele esfregou a intimação que ele recebeu no saco. Acho que foi nesse episódio, né? Então eu pensei, já que eles não querem que eu fale, eu vou falar mais ainda. Não tô nem aí. Quem convive comigo pode dizer, eu tenho uma série de testemunhas. Constantemente ligavam na Band e no SBT para me demitir, o governo do PT, de esquerda. Tentaram me prender, mandaram para mim censuras, fizeram retirar coisas da internet. Eu tenho todo o histórico aí para comprovar, tá bom? Aí, obviamente, quando entra o impeachment da Dilma e tem um palco na Paulista, eu falo, eu vou subir aí porque eu quero que essa porra caia. Essa porra me fudeu a vida toda, esse governo tá dizendo que eu não posso contar piada, pra mim não serve. E eu subi lá sim. Subiria de novo. Outros. Não, e tem uma outra questão também. Assim, o cara ser comediante não impede ele de ter uma posição política, de ter uma posição ideológica para além do trabalho dele, como qualquer pessoa, como qualquer cidadão. A questão é que o Danilo, ele não transformou a profissão dele de comediante em pura militância. Eu acho que essa é a diferença mais clara entre o trabalho dele e do Santinelli, por exemplo, e de vários outros comediantes de esquerda que podem acabar se encaixando na crítica. O Danilo fez piadas políticas também, mas ele fez piadas com todos os políticos, de todos os lados, de todos os espectros. Ele pode até ter feito mais piada com um político X ou Y, mas ele não construiu toda a carreira dele, a fama dele, em escolher um político pra bater e outro pra chupar, que é o que o Santinelli fez. O cara pegar uma participação do Danilo Gentili num ato político pra falar, olha só, tá vendo como ele também é militante? É muita canalice, cara. É desonestidade. Porque o Danilo pode ser um comediante que também é um cidadão de direita. Assim como ele poderia ser um comediante que também é um cidadão de esquerda. Mas que ainda assim foca em fazer piada, em fazer comédia. Que até zoa político, eventualmente, faz piada com político aqui e ali, mas que não faz só isso, né? Então, naquele momento, em cima do carro de som pra pedir o impeachment da Dilma, ele tava militando. Mas era naquele momento. Da mesma forma que fazer um miojo não faz de você um cozinheiro, um chefe, ter uma posição política e expor ela não necessariamente faz de você um militante. Eu acho que depende da intensidade e do quanto aquilo faz parte de você e do que você faz. Por isso que eu, por exemplo, não me incomodo se alguém fala que eu sou militante, porque eu falo muito de política aqui no canal. Hoje, eu falo muito mais de política do que eu faço música, por exemplo. E eu tenho plena noção disso. Agora, um cara que tá há décadas aí na televisão apresentando talk show sobre os temas mais variados e fazendo piada com todo tipo de coisa, porque ele já foi em uma ou outra manifestação política, ele se reduz aquilo, pô, isso só não tem lógica. Os comediantes também subiram. Nil Agra, Vilela, a Léo Lins, Cris Paiva. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós subimos lá e fizemos um discurso pró-liberdade de expressão. E pra contar piadas sobre um governo que estava cerceando a liberdade de expressão. Pra quem gosta do jogo oprimido-opressor, eu sempre acho que o opressor é o governo. Meu discurso é esse. Pra mim, o governo tá sempre oprimindo com taxa, com polícia, seja de direita, de esquerda, de centro. De um lado tá o governo, eu tô do outro. Tô do lado do cidadão comum, que é o que eu sou. Essa é a minha natureza. Tenho minhas convicções, já vou falar disso. Mas nós estávamos lá zoando o poder estabelecido naquele momento. Uma coisa curiosa é a conveniência das pessoas, porque isso aconteceu em 2015. E ao que tudo indica, é um demérito estar naquele palco em 2015, firmando uma posição a favor... Ele estava do lado certo da história, só isso. ...da liberdade e protestando contra um governo que cerceava a liberdade de comediantes. Porque é isso que a gente estava fazendo lá. Parece que é um demérito ter subido lá aquele dia, em 2015. Mas em 2016, um ano e meio depois, esse cara estava puxando o saco do Léo Lins. Porque ele achou que teria alguma vantagem puxando o saco do Léo Lins, que um ano antes estava naquele palco. Não foi um demérito ali. Hoje, que chutar a cabeça do Léo Lins faz você ganhar um tapinha nas costas da Beautiful People,
O cara esquece que já puxou o saco do cara que tava naquele palco e passa a dar bicuda nele. É um caráter duvidoso. Eu não acho que são pessoas que me passam confiança quem faz isso. É muito dúbio. É conforme a conveniência. Isso não é legal. Agora, sabe o que aconteceu depois disso? Alguns anos se passaram e entrou um governo de direita, Bolsonaro. O Nil Agra, que tava nesse palco, pró-liberdade de expressão, sabe o que fez durante o governo Bolsonaro? Cagou e zoou o governo Bolsonaro. Sabe o que o Vilela, o Léo Lins e a Cris Paiva, sabe o que eles fizeram quando entrou um governo de direita? Cagaram e zoaram no governo de direita. Sabe o que eu fiz quando entrou o Bolsonaro? Logo nos primeiros meses, eu comecei a criticar exatamente como eu criticava o PT, as coisas que eu achei que estava errado. Como cidadão eu criticava. Como comediante, eu fazia piada. Na minha profissão de comediante, no palco, no meu espaço, nos espaços que eu tenho como comediante, eu zoei. Sabe o que eu ganhei? A mesma coisa que eu ganhei do outro governo quando eu zoava eles. Olha aí, fui sim perseguido, sofri sim tentativa de censura oficial do governo Bolsonaro, articularam a minha prisão também. Quem conviveu comigo sabe, foi por um triz que eu não fui preso. Chegou muito perto de eu ser preso esse dia, muito perto mesmo. Tudo isso no governo Bolsonaro. E aqui um parênteses. Quando o governo Lula me censurou, dei um Google. Muitos jornalistas ficaram a favor da censura. Outros não, isso é verdade, tá? Mas muitos relativizaram. Já quando foi o governo Bolsonaro que me censurou, meu amigo foi parar no Jornal Nacional. Me fala aí, onde é que tá a hegemonia? Então, recapitulando, quando o governo era do PT de esquerda, o que eu, como comediante, fazia? Isso daí. Zoava o governo estabelecido. Quando o governo foi de direita, o que eu, como comediante, fiz? Isso daí. Critiquei e zoei o governo de direita. Ah, mas aí você não zoa o MBL. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu sou amigo de 4 pessoas de lá. Antes do MBL existir, eu sou amigo do Kim. Eu tinha um nível de amizade com o Kim. Sou amigo do Arthur, sou amigo do Renan, sou amigo do Alexandre, irmão do Renan. E o dia que o Arthur fez merda, o que eu como comediante fiz? Eu posso ter amizade com os caras, posso ter afinidade de pensamento com os caras, porém se um dia esses caras fizerem coisas que eu reprovo, como amigo, eu posso chegar em particular e falar: isso aqui que você tá fazendo não é merda, velho. Se o cara continuar, como cidadão, eu vou criticar em público. E se o cara fizer coisa passível de zoeira, como comediante, eu faço isso aí. Cara, aí, bicho, só agora entendi por que outro dia passei na rua e vi mamãe falei na fila do bom prato de pau duro. Comediante faz piada. Meu Deus. Se os caras do MBL têm problema com piada, eles não podem ser meus amigos. Porque a hora que eu faço merda, meus amigos de comédia fazem piada. A hora que eu faço merda, a hora que eu tenho atitudes passíveis de zoeira, eu mesmo zoo. Meus amigos zoam. Meu programa é todo mundo se zoando. Agora, o que separa um militante de um comediante? Eu nunca vi essa turminha militante fazer piada com Boulos. Eu nunca vi essa turminha militante zoar o Lula. E é aqui que eu digo que às vezes você usa um verme pra pegar peixe grande. Fábio Porchat, Adnet, Gregório, Porta dos Fundos. Vocês, toda semana tinha uma crítica ao Bolsonaro. Toda semana é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. Tem que zoar mesmo, na minha opinião tem que zoar. Cara, essa é uma diferença muito grande, né? Dentro da direita, é relativamente comum que tenham pessoas que vão bater igual, que vão zoar igual, que vão criticar igual. Não é todo mundo, evidentemente. Mas isso tem muito, acontece muito. Na esquerda, não existe quase, né? É extremamente raro. Tanto que quando aparece, a gente costuma ficar surpreso, né? Alguém, um eleitor, um petista, alguém que fez o L na última eleição, que seja, e que falava: não sou petista, mas né, contra o Bolsonaro, minha obrigação é votar no Lula. Não tem escolha. Só votei no Lula por obrigação. Nem esse cara tá criticando todas as merdas que o Lula tá fazendo desde que assumiu o governo. Só fez merda, né? Assim, as merdas, uma mais absurda que a outra. Não é um vídeo sobre o Lula pra ficar batendo nessa tecla aqui agora, mas nem essas pessoas costumam criticar ou que seja se indignar com as cagadas que são feitas pelo lado deles, né? Inclusive, novamente pra falar do Fábio Porchat, cara, eu lembro perfeitamente que ele foi um que, assim que o Lula foi eleito, disse que ia cobrar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se eu não me engano, ele fez um vídeo falando sobre isso. É esse vídeo aqui, eu acho. Ah, o Lula ganhou e agora? O que eu faço? Agora você cobra o Lula. Agora você cobra esse presidente. Você cobrou o Bolsonaro? O Bolsonaro teve rachadinha, o Bolsonaro teve corrupção no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Você cobrou? Ah, porque o Bolsonaro teve educação, corrupção, orçamento secreto. Você cobrou? Então agora... O orçamento secreto. Cara... As emendas de relator, elas não só existem, como elas estão sendo muito mais utilizadas do que antes. Vocês escutaram... Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar sobre orçamento secreto? Que era a maior calamidade que tinha acontecido na história da política brasileira. A única mudança que teve de lá pra cá foi que se está usando mais ainda o orçamento secreto para tentar comprar parlamentar. Nem se usa mais esse nome.
Agora voltaram a chamar de emendas do relator. Mas tá aqui. O cara jurou que ele ia cobrar o governo Lula igualzinho ele cobrava do governo Bolsonaro. Acho que não teve nenhuma cagada. Lula não fez merda. O Lula não agradeceu 300 anos de escravidão na África. O Lula não tá envolvido num esquema de roubo de aposentados. Eu falei que, né, não ia ficar falando das merdas, mas enfim. Imposto novo toda semana, todas as estatais dando déficit, comediante sendo condenado. Nada de errado no governo Lula. Ele tá cobrando igualzinho, mesma coisa. Por isso que o canal dele, né, o Porta dos Fundos, que realmente toda semana tinha um vídeo novo sobre o Bolsonaro, agora toda semana também tem um vídeo zoando o Lula. Não tem? Não estão cobrando, não estão fazendo nada. Ele disse que ia fazer, né? Ele disse para as pessoas fazerem isso. Ele deu o conselho para os outros, mas ele próprio não tá fazendo. Que esquisito isso, não? Você cobra o Lula, igual você cobrou o Bolsonaro. Parou. É cobrar. Tem que É isso aí, Fábio? cobrar. A pessoa que foi eleita não é mito, não é Deus, não é o sonho. Ele é o Não é o painho também? presidente desse país, ele é um funcionário nosso. Então, a partir desse momento, o Lula é meu sonho. O Lula não é meu sonho. O Lula é o presidente desse país. A gente vai cobrar o Lula, como a gente cobrou o Bolsonaro, né? Você cobrou o Bolsonaro. Ele usando um adesivo ali escrito Lula já, o amor voltou, alguma coisa assim. É isso, gente. O amor voltou. Fábio Pochá tá cobrando pra caramba. Igualzinho ele disse que faria. Enfim, vamos seguir com o react, que a gente tá na metade ainda. Eu vou tentar falar menos daqui pro final, porque senão eu não vou conseguir terminar, né? Tem muito vídeo ainda. Zoar mesmo, tem que criticar mesmo. Mas vocês criticavam. Agora, vocês não têm uma piada do Lula? Porchat? Você não tem uma piadinha Ele da disse que Janja? ia fazer. Das coisas ridículas que ela fala? Você não tem uma piadinha do aumento do preço das coisas enquanto a Janja, o Lula, viaja de graça? Você não tem uma piadinha, você não tem uma criticazinha do rombo do INSS, do roubo dos aposentados desse governo Lula? Vocês não têm uma piadinha, vocês não têm uma crítica sobre isso? É sério. Então veja bem, onde é que tá a hegemonia? Você vê de um lado que os caras passaram o dia inteiro, a semana toda, 4 anos, zoando o Bolsonaro. Pelas merdas que ele falou, pelas merdas que ele fez, e que mereceu mesmo ser zoado. E zoeira é pouco. Mas você não tem uma piadinha sequer desses caras zoando um monte de podridão, de roubo, de incompetência, ou de coisas ridículas do governo Lula, da Janja, do Haddad, da situação que as coisas se encontram. Você não tem. Onde é que tá a hegemonia? Alguém me diz? Cara, o país inteiro parou pra fazer meme e piada com o Tachad e os comediantes de esquerda não. Não conseguiram fazer uma. Não tem o que falar. Eles não... Sabe por que eles não têm? Porque eles não podem. Se o Porchat aparecer e zoar o Lula, a bolha dele, que é a bolha artística, que é a publicidade, que é o meio que ele frequenta e que põe ele pra cima e que mantém ele trabalhando, esse meio vai cobrar. O que você tá falando do Painho? O que você tá falando aí do PT, do PSOL? O que você tá falando do Boulos? Essas pessoas não vão zoar, porque eles não podem. Porque eles fazem parte da hegemonia. Alguma piadinha sobre a Erika Hilton ter cabeleireiro como assessor? Pô, a esquerda entrega umas piadas fáceis, assim, ó, de bandeja. Não vai ter piada, né? Quem zoa é que tá quebrando a hegemonia. Quem zoa, isso. Quem é livre pra zoar o Bolsonaro... Na época do Bolsonaro, com o Bolsonaro, até as piadas com minorias eram permitidas. Tipo assim, zoar que os filhos dele eram viados, essas coisas. Acho que o próprio Danilo fez piada com isso naquele especial que ele fez zoando todos os candidatos à presidência. Ele fez piada com isso. Mas os esquerdistas também, né? Toda hora ficavam zoando. Os filhos do Bolsonaro que... esse aí com certeza morde a fronha, hein? Alguma coisa nesse sentido. O que, novamente, eu concordo com o Danilo que tem que zoar tudo mesmo, eu não tenho problema nenhum com isso. O tempo inteiro o pessoal zoa o meu estilo, me sacaneia pro CM, enfim, eu sei levar na esportiva, qualquer coisa, assim. Eu não tenho problema se zoar o político que eu votei, se zoar a minha religião, se zoar o meu gosto musical, o meu estilo. Eu não tenho. Eu até sei que não quer dizer que ninguém pode se incomodar ou se ofender com piada. Tem pessoas que se incomodam. O que você não pode fazer é querer proibir essa piada porque ela te incomoda. Mesmo que você se incomode, mesmo que você se ofenda, você, como um adulto formado, precisa saber lidar com essa ofensa. Inclusive, já que estamos falando de comédia, eu sei que isso aqui tá muito longo, mas, cara, aqui é um gancho muito bom pra mostrar isso. Aqui, o Eli compartilhou no Twitter, depois eu dei RT também. Steve Hughes, baterista e comediante australiano, em 2009. Nada acontece se você fica ofendido. Acho que não vou mostrar o trecho todo, mas... pegar a ideia do texto dele é muito bom. And then we have political correctness, which is the joy that is the other side of health and safety, which is a small oppression of our physical movement, so we can't do anything without permission from the state. And political correctness is the oppression of our intellectual movement, so no one says anything anymore in case somebody else gets offended. What happens if you say that and someone gets offended?
Well, they can be offended, can't they? What's wrong with being offended? When did sticks and stones may break my bones stop being relevant? Isn't that what you teach children, for God's sake? That's what you teach toddlers. He called me an idiot. Don't worry about him. He's a dick. Cara, a ideia do texto é basicamente essa. O texto é realmente muito bom. Mas é isso que ele sintetizou aqui. Pra quem não entende inglês, estava só escutando, em resumo, ele estava criticando o politicamente correto. Porque essa ideia de que você não pode falar nada que possa ofender outra pessoa. Tá, mas e daí se ofender outra pessoa? Nada acontece se você se ofende. Nada. E aí ele questiona, né? Quando foi que a gente parou de ensinar pras crianças que paus e pedras podem quebrar seus ossos, mas palavras não te atingem? A legenda traduziu pra cão que ladra não morde, né? Porque esse ditado não é popular aqui no Brasil, mas enfim. O lance é esse. Você pode se ofender com uma piada, você pode se ofender com um comentário, você pode se ofender com uma ofensa, mas nada acontece quando você é ofendido, você apenas fica ofendido. Você tem o direito de se sentir ofendido. Todo mundo se ofende com alguma coisa, talvez não com piadas, mas alguma outra coisa pode te ofender. No resto do texto ele até brinca com isso. Ele fala, poxa, boy bands me ofendem. Nem por isso eu acho que elas têm que ser proibidas, porque pra mim elas são ofensivas. Então é absurdo você querer impor que as pessoas não podem falar nada que possa ofender alguém. Especialmente quando eles decidem quem pode e quem não pode ser ofendido, né? Porque, em última instância, é isso que a esquerda faz. Não é que eles são contra o que possa ofender. É que eles é que definem quem que eles podem ofender e quem você não pode. E se for pra ofender alguém que eles defendem que pode ser ofendido, como o Bolsonaro, você pode ofender até usando coisas que eles dizem que não pode se usar pra ofender, como homofobia recreativa, que é o exemplo que eu dei antes, né? Ah, falar que o Bolsonaro é um viadão, ou que os filhos dele são. Nessa hora, tudo bem. Fazer piada com o Nicolas, insinuando que ele é viado. Mas quando não é com o Bolsonaro, quando não é com alguém de direita, aí não pode mais, porque aí volta a ser homofobia recreativa e eles determinaram que isso pode ofender alguém, portanto você não pode falar. É essa merda, né? Enfim, seguimos com o React. Bolsonaro e pra zoar o Lula é que tá quebrando a hegemonia. O que tá quebrando a hegemonia no stand-up comedy é quem ousa ser livre, não quem milita pra esquerda. Aqui não tem muito o que esperar de um cara que é analfabeto... O cara é analfabeto de português. Não é nem só funcional, né? Tipo, ele realmente... é só analfabeto mesmo. Não existe muito que ele não seja um analfabeto funcional. Mas eu vou deixar claro uma coisa, que convicções pessoais são diferentes de militância. Eu tenho uma série de convicção pessoal. E talvez a que é mais importante pra mim tá no meu mais puro íntimo. Tá na profundeza do meu ser. Bem enraizado. Que é a minha fé em Deus. Eu tô compartilhando com vocês uma coisa bem particular. Não tô dizendo que eu sou santo, não. Que é uma coisa que eles desprezam, né? Eu já vi alguém usando esse argumento, que eu acho muito bom. Talvez tenha sido até o Danilo. Mas o argumento é mais ou menos que essas pessoas... que supostamente estão protegendo as minorias oprimidas e marginalizadas, elas falam que você não pode fazer piada com mulher, com negro, mas uma mulher negra, periférica, profundamente cristã e que tem no cristianismo a coisa mais importante da sua vida, aí ela pode ser ofendida por ser crente, por ser cristã. Você pode ofender a coisa mais importante da vida dela, o que realmente guia e molda tudo que ela acredita, o que ela considera ser a sua razão de existir. Isso você pode ofender. Você pode fazer um especial de Natal inteiro só pra ofender a fé dessa mulher negra periférica. Você só não pode ofender o fato dela ser negra e periférica e mulher. Mas a coisa que pra ela é muito mais importante do que ser negra, periférica e mulher, que é a sua fé, isso você pode acabar, destruir, humilhar realmente. Pintar ela como o pior ser humano do mundo por ser cristã, porque no cristianismo você pode bater. E eu não tô dizendo aqui que você não deveria poder fazer piada com isso ou criticar isso, porque para algumas pessoas é a coisa mais importante de todas. Não, eu só tô apontando a hipocrisia, a contradição. Eles ignoram ou fingem não saber que a religião, para muitas pessoas, é a coisa mais importante de todas. É óbvio que para muitos negros, a religião é muito mais importante do que a cor da pele. Para muitas mulheres, enfim. Mas dane-se, porque eles não se importam realmente com minoria nenhuma. Eles estão cagando, eles estão só usando as minorias. Enfim, é um discurso que, para variar, não se sustenta, não para em pé. Não, pelo contrário, eu sou um desgraçado, um miserável. O que você vai mais achar na minha vida é pecado, coisa errada e incongruência. Mas lá no fundo, o que é mais caro pra mim é a minha fé em Deus. Isso é uma coisa muito importante pra mim. Por isso que quando eu vi pela primeira vez o Rodrigo Marques no palco de um clube de comédia, fazendo piada, zoando a ideia da existência de Deus, zoando quem acredita em Deus, fazendo piada que ele é ateu. Quando eu vi isso a primeira vez, sabe o que eu fiz? Eu dei muita risada. Sabe por quê? Porque é muito bem escrito, é do caralho e é engraçado.
E embora a fé seja uma coisa muito importante pra mim, e é o que eu acredito que me trouxe até aqui, que me mantém até aqui, mesmo com tanta falha da minha parte e com muita porrada e perseguição real e pesada, mesmo com a fé sendo uma coisa muito importante pra mim, eu não tenho como negar que o material que o Rodrigo Marques cria a esse respeito é do caralho. Ele é um puta de um comediante, é um puta de um artista. E o Rodrigo Marques já se apresentou no meu comedy, e eu fiquei muito feliz quando eu vi ele se apresentando lá. E por mim ele se apresentava lá todo dia. E eu nunca cheguei pro Rodrigo Marques num canto e falei, Rodrigo, vem cá, eu sei que você é ateu, e nesse comedy, piadas de ateu não se fazem, tá bom? No meu comedy club, não se zoa quem acredita em Deus, beleza? Tirando isso, pode fazer a piada que você quiser lá. Eu nunca disse isso, pelo contrário. Eu tava lá um dia e eu dei risada. Quando eu vi vídeo dele fazendo piadas da sua convicção de ateu, zoando, eu dei risada. Se um dia o Rodrigo Marques quiser sentar comigo e falar por que pra você a fé é tão importante, eu vou ter muito prazer em sentar com ele e conversar, e eu também vou ter muito prazer em ouvir por que ele deixou de acreditar em Deus, se é que ele já acreditou um dia, e vou querer muito saber. Aqui, eu e ele. No palco, qual é a piada que você tem pra me contar? Pode contar. Se ela for boa, eu vou dar risada. Eram boas, e eu ri. É simples assim, né? A profissão do comediante é só essa. E no debate, os dois comediantes que estavam defendendo a criminalização das piadas não conseguiam entender esse conceito muito complexo de que o objetivo da piada, o principal, é fazer a pessoa dar risada. Claro que uma piada não necessariamente vai funcionar com todo mundo, porque senso de humor é uma questão de gosto, né? Cada um tem o seu, é diferente. E é justamente por isso que você não pode impor, ditar que piada pode, que piada não pode, qual é o tipo de humor que você deve respeitar, de que piada você não pode rir. Isso é absurdo. Eu não acredito em grupinhos. Eu sempre acho que assim, eu não acredito em grupinho de justiça social. Eu não acredito, assim como eu não acredito em grupinho religioso também. Eu sou um cara assim, eu tenho minha convicção. Eu acho que eu sou um monoteísta freelancer, porque eu também tô de saco cheio de muita coisa em igreja. Mas de todo modo, eu não acredito em várias coisas que a esquerda diz. Eu nunca cheguei no meu comedy club e falei, não vai fazer piada aqui exaltando a esquerda, hein? Essas piadas aqui não se fazem. Eu nunca disse isso. As pessoas vão no meu comedy, fazem a piada que quer. Essa é a diferença de você ter convicções pessoais e ser um militante na comédia. Eu tenho minhas convicções pessoais, tenho minhas convicções pessoais políticas. Se você sentar pra conversar, eu sou um cara que defende menos Estado, porque a minha experiência de vida me fez entender que quando eu era pobre, lá em Santo André, esse tanto de imposto, tanto de taxa, atrapalhou tanto a vida do meu pai, a minha vida, o meu crescimento. Eu consigo, hoje que eu tenho mais dinheiro... O pobre é o que mais se ferra. Eles dizem que defendem, né, os pobres e tal. São os que mais se ferram. Graças a Deus eu consigo viajar e entender que os lugares mais legais que eu viajo têm um pensamento de liberdade, tem um pensamento de liberdade econômica que eu gostaria que tivesse no Brasil. São convicções pessoais minhas. Agora, a diferença entre uma convicção pessoal e uma militância é eu aparecer e dizer que quem falar contra liberalismo econômico não entra no meu bar. Ou quem falar contra Deus tem que ser preso. Tem que ser punido. Quem falar contra os meus pensamentos políticos deve ser punido. Piadas assim não se fazem. A lei tem que contemplar que quem fizer isso tem... Essa é uma outra diferença boa que ele tá apontando, né? O fato de você querer impor a sua visão de mundo. Impor. Não é defender, argumentar. Não é passar adiante. É impor. Você tem que concordar comigo. Você é obrigado a concordar comigo. E se você discorda de mim, não é que você tá errado, não é que o seu ponto não é bom, não é que eu vou te refutar, não, eu vou te prender. Isso é crime, tem que ser crime discordar de mim. Essa é uma bela diferença, né? Tem que ir preso. Isso é uma militância. E é isso que esse verme faz. É isso que esse verme faz. Essa é a diferença de um comediante para um militante. Um comediante, como qualquer ser humano normal, tem as suas convicções políticas, religiosas, ideológicas. Sim. Tem as suas preferências sexuais, tem as suas preferências políticas. Isso é um ser humano. Um comediante que diz que o outro comediante não pode fazer piadas que vão contra as minhas crenças pessoais, aí, meu amigo, não é comediante. Quando começaram a encher o saco do Porta dos Fundos por causa do especial de Natal deles, sabe o que eu fiz? Essa aqui foi minha opinião. Não se censura. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Não se censura. Se eles querem fazer o especial de Natal zoando Jesus, zoando o Natal, eles têm o direito. Porque pra mim, defender liberdade de expressão é defender as pessoas que falam coisas que eu não concordo. E quando eles fazem um especial de Natal, que talvez eu não ache graça, muitas outras pessoas acham, e eu não tenho direito. E todas as vezes que a direita mesmo quis ignorar o discurso da liberdade de expressão pra tentar censurar alguém, foi, sabe, uma cagada que não tem que defender mesmo. Tipo o negócio do Crivella lá com as HQs na Bienal.
que serviu apenas de palanque pro Felipe Neto fazer um lobby. Que cagada, cara. Que cagada. O político de direita, que se diz de direita, e que não entende isso, e fica tentando apelar pra censura, porque isso não pode. Que essa piada, porque esse especial de Natal, porque essa HQ, isso aí não pode. Além de tudo, é extremamente estúpido, porque a única coisa que essa censura faz, especialmente porque não é como o STF, que tem o poder de sair derrubando as contas e mandando as pessoas pra fora do país e limitando de fato a sua capacidade de falar, né? Nesse caso, que é só um deputado tentando ir pra cima de um comediante, sei lá, de uma HQ, ou seja lá do que for, e só faz com que o negócio vire matéria e manchete e saia em todos os veículos de comunicação, a única coisa que esses caras conseguiram, todas as vezes que eles tentaram, foi dar ainda mais visibilidade, ainda mais holofote para aquilo que eles estavam querendo censurar e dar argumento para os esquerdistas canalhas, que são os censuradores de fato. Porque existem episódios onde alguns deputados idiotas de direita tentaram apelar para a censura? Sim, mas tanto em quantidade quanto em efetividade não existe comparação. E dentro da direita eles também são criticados. Massivamente criticados. Seja por princípio, seja por estratégia, por perceber que é uma estratégia burra, que é pura burrice. Então é só um grande tiro no pé. Você não faz isso. A menos que seja uma estratégia de destruição mútua assegurada, que é o que eu defendo aqui no canal. Por exemplo, passou a censura do Supremo, certo? E muitos canais, muitos perfis, muitos criadores de conteúdo, influenciadores, muitas pessoas, no geral, podem ser diretamente prejudicadas com isso. Se a galera da direita começar a se ferrar, aí é uma obrigação ir pra cima dos criadores de esquerda também. Porque só num cenário de terra arrasada, só se eles também sentirem a água batendo na bunda, é que existe alguma chance de mudança. Porque eles têm um monopólio, porque eles têm a hegemonia. Então, aí a gente precisa fazer com que a perseguição valha pra todo mundo. Porque nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo censurados. Então, o mínimo é nivelar o jogo, é igualar o jogo. Mas precisa ser uma estratégia que faça sentido e com um objetivo claro, que é o quê? Justamente lutar contra a censura. Porque se eles censurarem só a gente, aí não vai acabar nunca, vai estar perfeito, é o que eles querem mesmo, que a gente não tenha mais direito de falar nada, e aí nada vai mudar. Agora, se começa a pegar neles também, aí eles vão ser obrigados a retroceder. Então, mesmo quando é para você aplicar a destruição mútua assegurada, o objetivo final é justamente acabar com a censura. Acabar com a limitação de discurso e etc. Direito de proibir ou de impedir que as pessoas riam de algo que eu não acho engraçado. Vamos falar de hegemonia de novo? Quando Porta dos Fundos zoou cristianismo, a gente está num país onde 80% da população é cristã. Sabe o que aconteceu com Porta dos Fundos? Pessoal 86% aí, que é mais religioso, que é mais besta, na minha opinião, reclamou. Ficou lá, ai gente, não pode zoar, ai. É a diferença que eu tô falando. A esmagadora maioria reclama. E é só. Até porque, mesmo sendo 80% da população, não são hegemônicos. Parece contraintuitivo, né? Mas se fosse, o que tá acontecendo com o Léo Lins teria acontecido com o Porta dos Fundos de fato. Teriam sido todos condenados e presos. Mas não. Eles são defendidos por todo mundo. Então, essa é a grande diferença. Quando tem meia dúzia de louquinhos censurador dentro da direita, eles são rechaçados dentro da própria direita. E nada acontece também porque eles sequer possuem os mecanismos. Eles não têm o sistema todo aparelhado para executar essa censura, que não deveria ser executada mesmo. Da mesma forma que o Brasil não estaria 1% melhor se o Léo Lins estivesse preso, também não estaria 1% melhor se o Fábio Porchat estivesse preso. Reclamaram de uma ficção, reclamaram de uma dramaturgia. Isso aí é gente idiota que faz. Mas reclamaram. Mas o Ministério Público indiciou? Não. Algum deles foi condenado à prisão? Não. Porém, quando eu zoei deputada do PT, eu fui condenado à prisão. Quando o Léo zoou a agendinha progressista, foi condenado à prisão. Quando Porta dos Fundos zoou a religião de 80% de um país de dimensões continentais, teve lá histeria, reclamaram, mas não teve condenação à prisão nenhuma. Onde é que tá a hegemonia? Sendo que reclamar é legítimo. Até o comediante falou isso. Beleza, se ofenda. Você pode se ofender. Você pode reclamar, inclusive. E é isso. Porque se a esquerda só reclamasse, também tava de boa. Eles que fiquem reclamando. A gente até gosta quando eles reclamam, né? O choro é livre. O problema é que não são só reclamações. Quando é o Léo Lins, que sofre cerceamento de liberdade, eu apareço e me manifesto. E quando é o Porta dos Fundos, eu também apareço e me manifesto. Isso é ser um comediante. Isso é ser alguém que entende o valor da liberdade de expressão para a comédia. Um militante só se manifesta quando é um lado da moeda. Aliás, uma vez apareceram e me perguntaram, inclusive,
isso daqui, ó. Danilo, eu quero falar contigo sobre uma polêmica que aconteceu nas últimas semanas sobre um clipe que foi publicado pelo humorista Thiago Santinelli. Nesse clipe mostra o assassinato de Luciano Hang, juntamente com outras pessoas, tanto da política quanto do meio artístico. Tu sempre foi um grande defensor da liberdade de expressão, mas, na minha opinião, ele passou dos limites ao retratar isso. Eu quero saber qual é a tua opinião, se isso ainda pode ser considerado uma piada ou se realmente o Thiago passou dos limites. Cara, eu não vi o clipe. Esse clipe em questão, eu posso ver e dar minha opinião. Mas o que eu posso falar de antemão é tudo que é feito no âmbito de dramatização, de ficção, de humor, porque o humor é um tipo de ficção, é ficção. Eu acho que matar é permitido na ficção. Assassinar é permitido na ficção. Brincar, falar é permitido na comédia. Eu acho que se está num âmbito assim, eu não acho que deve passar longe de censura e ser entendido como tal. Mas eu não vi o clipe, né? O que eu sei é que existe sempre um peso e duas medidas, né? Isso que eu tô falando, para mim, na minha opinião, serve para direitista, para esquerdista, para centro. O artista deve ter o direito aí de se livre manifestar dentro do ambiente que ele exerce a profissão, que é o de ficção, que é o de comédia, né? Só que eu sei que se fosse eu fazendo um vídeo matando Lula de brincadeira, eu acho que eu não ia... Eu acho que eu já estava bem cancelado no UOL, na Folha de São Paulo, e, inclusive, no meio das pessoas que estavam no vídeo matando Luciano Hang. Então, o meu questionamento não é esse, não. Eu acho que tem que ter liberdade. Só que eu acho que se fosse o Léo Lins fazendo a mesma coisa com uma figura que essa turma defende, essa turma estaria dizendo que o Léo Lins não tem esse direito. Esse é o meu questionamento. Porque a gente não discute mais fatos, né? É quem tá fazendo. Essa é a preocupação, infelizmente. Olha, tem 2 anos esse vídeo e parece que eu acertei em cheio. Porque no debate da semana passada, esse cara disse que nem era piada o que ele estava fazendo com o Luciano Hang, era que ele queria fazer mesmo, ou seja, se não era piada, era realmente uma encenação ali, promovendo um discurso ali de ódio, um discurso odioso. Totalmente, né? Incitando a violência contra uma pessoa real, uma pessoa que existe. Então, mesmo nos Estados Unidos, você já começa a passar daquela linha tênue da liberdade de expressão para um crime de fato, que é a promoção da violência contra uma pessoa que pode ter consequências graves, né? Grave ameaça é crime. Então aqui a gente tá falando de algo que já tá em outro nível, né? Nem se compara com as piadas até, porque, como o Danilo falou agora há pouco, né? Ele próprio admitiu que nem era uma piada de fato. Eu não sei também, eu não vi até hoje, para falar a verdade, mas ele que disse no debate. Em compensação, como eu disse, quando o Léo Lins falou uma coisa que esse cara não queria que fosse dito, que esse cara não concorda, não gosta, ele pediu punição pro Léo Lins. Ele pode, o Léo Lins não pode. Essa é a diferença de um comediante para um militante. Um comediante, como qualquer ser humano normal, pode sim ter suas convicções políticas, religiosas, suas visões de mundo, suas opiniões, mas no palco ele entende que a liberdade é para todo mundo, inclusive para quem fala o que ele não concorda. Já um militante não. O militante não sabe o que é arte, tudo para ele é propaganda. O militante não acha que a liberdade é para todo mundo. A liberdade é só para quem fala o que ele quer que fale. Quem fala o que ele não quer que fale não tem que ter liberdade, tem que ser punido. Todo mundo que não rezar essa cartilha deve ser punido. Não deve ter espaço, deve ser boicotado, sabotado. Para terminar, pessoal, eu, na verdade, quando disse que tô pegando um verme para fazer algo maior, é aqui que eu quero chegar. Eu gostaria de deixar alguns conselhos para vocês, da minha experiência aí nesses anos fazendo comédia. Sempre que alguém tentar tirar um colega de trabalho através de boicote, sabotagem, pedindo prisão, pedindo punição, cancelamento, é inveja. Ouça, eu tô uns anos na estrada. Antes eu achava, é opinião, não é? É inveja, acredita em mim. E eu já falei, isso é até científico, né? Já trouxe aqui estudos que o Eli Vieira compartilhou, de que a inveja é o sentimento predominante dos socialistas, o que mais motiva eles a aderir a essa ideologia, essa visão de mundo, dos wokes também. Eles realmente são invejosos. Não é o único, até podem existir alguns sentimentos positivos ali no meio, mas a inveja é o sentimento predominante. Então, sim, via de regra, o que explica por que eles vão para esse lado, que eles querem acabar com os ricos, é inveja. Por que eles querem censurar as vozes, é inveja. Realmente, cientificamente falando, a probabilidade de ser inveja é muito maior do que de ser uma razão nobre. O que acontece é que essas pessoas tentam passar um verniz de virtude para tentar deixar nobre a sua inveja. Então não é que eu quero que o cara ali saia de cena, que o cara ali saia de cena porque eu queria estar no lugar dele, ganhando o dinheiro que ele ganha, tendo o público que ele tem e tendo a visibilidade que ele tem. Não, é que ele é racista. O racismo é mau, e se eu sou contra o racismo, eu sou bom. Então não resta outra alternativa a não ser cortar a cabeça dele. É inveja, é inveja.
Eles passam um verniz de virtude. Eles acham que esse discurso merda militante é virtude, mas é inveja. Sabe uma coisa que me lembrou aqui? Olha que engraçado. Eu lembro que na época que o YouTube estava focado no conteúdo teen, assim, os maiores canais eram aqueles que estavam produzindo conteúdo teen, o Felipe Neto e o Castanhari eram muito tretados, né? E, cara, na tretinha dos dois, ficava nítido que meio que um tinha inveja do outro, porque eles ficavam se provocando, tipo, fazendo batalha de inscritos mesmo, né? Quando um passava os inscritos do outro, mandava uma indireta, uma alfinetada, falava, toma, quem é o maior agora? Te passei. Aí o outro passava de volta e mesma coisa. Os dois hoje são amiguinhos de esquerda, né? Você vê que coisa. Sempre que você vê alguém fazendo isso, não ache. Que o cara tá protegendo os oprimidos. Ele tá com inveja. E eu acho também que o que mostra que esse pessoal é invejoso é que um dos argumentos que eles sempre colocam na mesa, e você pode ver, todo mundo que está defendendo a prisão do Léo, uma punição pro Léo, ou que o Léo seja responsabilizado por racismo, machismo e sei lá mais o que ismo, é o seguinte, eles sempre dizem, eu não vou ficar defendendo um cara rico. Não é uma questão de ser rico ou de ser pobre, é uma questão de liberdade de expressão, que serve por... É uma questão de certo e errado mesmo, porque, sim, isso é objetivo. Em muitos casos é objetivo. Se o cara é rico, sendo rico ou não, isso independe. Ele pode ser a vítima. Ele pode estar do lado certo da história. É porque, por inveja, eles pregam uma ideologia que demoniza todo rico. E eles, inclusive, têm esse jargão, essa máxima de que ninguém fica rico nesse nível assim sem fazer nada de errado. Enfim, tentam justificar de alguma forma que, sim, você pode odiar todos os ricos apenas por serem ricos, porque eles provavelmente fizeram alguma coisa de errada para conseguir a sua riqueza. Então, beleza, você pode odiar eles. E aí, eles sempre vão ter que estar errados. Quando eles são vítimas, quando eles são roubados, quando alguma coisa acontece, eles comemoram, eles acham bom, eles aplaudem. Eu trouxe aqui, acho que um quadro de militante militando errado. Tinha uns caras que estavam roubando farol de carro de luxo, carro muito caro, assim, sei lá, de Porsche, de Ferrari. Eles estavam roubando esses faróis para vender. E aí os caras, né, os esquerdistas, comemorando. Ai, que legal! Comemorando os ricos que morreram no submarino aquele, achando o máximo. Por quê? É óbvio, assim. Como é que poderia não ser inveja, né? Pra justificar um pensamento tão podre, torpe como esse. Não importa, o rico morreu. O rico tá sendo roubado. Ele é a vítima da história. Não tem alguma forma que você possa observar a situação onde ele não seja a vítima dessa história. Eles vão ficar contra os ricos. E do lado do bandido, do assassino, se for o caso. Um assassino que mata um rico é um deus pra eles. Por quê? Porque a cabeça dessa galera não se baseia em certo e em errado. É o nós contra eles apenas mesmo, sabe? Tipo, eles odeiam ricos, então qualquer merda que aconteça com um rico, eles vão comemorar. A menos que seja um rico do lado deles, né? Um rico desconstruído, que critica o acúmulo de capital. Mas continua na mesma dinâmica do nós contra eles. Pro preto, pro branco, pro gay, pro hétero, pro rico e pro pobre. Eu não vou ficar defendendo um cara que é rico. Ou seja, você é só porra de uma pessoa com muita inveja. Aliás, eu era pobre, hoje, graças a Deus, sou rico. Amanhã eu não sei, espero que eu continue. Eu era pobre, hoje sou rico, graças à comédia, graças à liberdade de expressão que a gente defende aqui de fazer. Mas pobre de direita também eles desprezam. Eles xingam, falam mal. Meu Deus, pobre de direita, como é que pode? Então é a mesma coisa de sempre, né? A piada que a gente quer, foi isso que me trouxe até aqui. O Léo era pobre. O que deixou o Léo rico foi a comédia. E a liberdade de poder exercer o seu ofício. Mas, ao que tudo indica, o fato de ser rico, para essas pessoas, é um ponto que por isso ele não merece defesa. Se isso não é inveja, eu não sei o que é. Esse é o primeiro conselho que eu queria te deixar pela minha experiência. A inveja. Nunca acredite que é sobre defender coitadinhos. 90% das vezes é a mais pura inveja transvestida de virtude. O segundo conselho que eu quero deixar para vocês nesses anos todos é que quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que todas as vezes que eu briguei na internet por política, eu fui um puta de um idiota. Então um conselho aqui de um cara que talvez esteja alguns anos na sua frente. Nunca brigue com seu amigo, com alguém que te estendeu a mão, com alguém que já foi legal com você. Nunca brigue com essa pessoa por causa de política. Nunca. Então, eu concordo com essa parte. Assim, brigar por política de forma geral, eu ainda bato boca ali no Twitter vez ou outra. Mas, desfazer amizade, se afastar de familiar, é o que eu sempre falo. Nunca parte de mim. Se eu me afastei é porque a pessoa se afastou. Porque ela não conseguiu lidar com isso.
com as minhas posições, etc. Eu não. Sei lá, talvez teria que ser uma coisa muito extrema, insuportável e inconciliável, que eu não consigo nem imaginar, porque assim, via de regra, a solução, se eu discordo completamente de uma pessoa, de um amigo, enfim, sobre algum assunto, ou sobre todos, porque a pessoa é petista, convicta, etc., a gente não fala de política, porque já sabe que não tem o que falar, que um não vai convencer o outro e vai ficar só se desgastando. Se não, isso aí é em casos realmente mais extremos, porque via de regra, a gente leva na brincadeira, dá uma sacaneada, seu comunistinha safado, né? O comunista brinca, sabe? Leva na esportiva. Entende ali, né, que a amizade pode se sustentar através de outros pilares. Então, é como eu tento viver. Mas claro, né, às vezes você tá lidando com uma pessoa que é muito radical, muito extremista, que não te respeita e que não tem o que fazer. Não sei, eu posso ter dado a sorte de não ter lidado. É que geralmente essa pessoa, eu acho que é a que se afasta. E foi o que aconteceu. Eu já fui desrespeitado por algumas pessoas e tentei até conversar e ver se tinha espaço para conciliação e não teve. E aí, não tem o que fazer, né? Não vou ficar correndo atrás de um maluco que fica me chamando de fascista o tempo todo. Não. Mas enfim, eu acho que é sempre bom tentar gerenciar suas amizades, especialmente se você valoriza elas, né? Se é uma pessoa, um colega meio distante, né? Uma relação muito superficial, aí pra você não é grande coisa, tipo, você prefere só se afastar, ok, beleza. Mas, pô, seu melhor amigo, seu pai, tio, não sei, já começa a ficar mais complicado. Nunca briga com quem você não conhece. Código de política, não vale a pena. Os filha da puta chegam lá onde tem que chegar e põe no teu rabo. Hoje você tem PL e PT votando em prol do fundão partidário. Votando pra aumentar a conta de luz. Eles não estão nem aí pra você. Não briguem com ninguém por causa de política. Não compra discurso dos outros. Você tem as suas convicções, é o que você acha. Não briga com seu pai, com a sua irmã, com seu amigo, com alguém que já te estendeu a mão por causa de política. Eu tive pessoas que eu achava que eram minhas amigas, que eu nunca fiz nada contra. Eu já falei isso, eu tô repetindo. Que um dia eu chego em casa e a pessoa tá me xingando, tá cortando minha cabeça em público. Por quê? Porque eles estão tentando agradar uma hegemonia. Eles são pessoas invejosas, eles fracassam no que se propuseram a fazer. Eles tentaram fazer comédia, deram errado. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Teve um colega, né, que a gente trocou uma ideia, fez amizade, assim, que depois, no auge da polarização, aconteceu isso que ele tá descrevendo. Tava lá em público, falando merda de mim, né, descobriu ali os meus vídeos políticos, chegou até ele e começou a me descascar e tal. E foi muito paia, né, porque era uma pessoa com quem eu... todas as vezes que eu tinha conversado tinha sido positivo, amigável. E aí eu cheguei nessa pessoa e falei, cara, não tem nenhum problema você discordar de cada vírgula do que eu falo, do que eu acredito, e você até achar que, né, o meu caráter é duvidoso por causa disso, né, o que eu posso fazer? Mas, poxa, todas as vezes que a gente conversou foi numa boa, foi legal, foi amigável, né? Você me conheceu pessoalmente, então, tipo... Não tem porquê levar as coisas pra essa direção e levar essa briga pro público. Se você acha que eu só falo merda nos meus vídeos, beleza. Assim, te recomendo a nem assistir. Porque se vai ficar te incomodando, enfim, vai ficar te deixando revoltado, frustrado, se vai só destruir a imagem que você tem de mim, prefiro que você não assista. Mas, pô, seria bacana, né, se a gente não levasse as coisas pra essa direção, se a gente não brigasse, ficasse se degladiando em público por causa disso. E a resposta dele foi, mano, você me desarmou completamente. Eu achei que você ia vir aqui me esculachar, que você ia falar um monte de merda, sabe? Achei que você ia ser escroto, enfim, e você foi totalmente diferente. Eu me sinto mal. Ele falou, ele admitiu, me sinto até mal agora por ter falado aquelas coisas. Ele apagou aquele comentário e nunca mais. Então, perceba a forma de conduzir as coisas. Nesse dia, eu consegui manter ali uma relação, não vou dizer de amizade, mas pelo menos de respeito. A gente consegue, eventualmente, se for pra trocar ideia e tal, vai ser de uma forma respeitosa, mesmo discordando muito. Se eu tivesse agido de outra maneira, eu provavelmente ali teria feito um inimigo. E talvez até hoje esse cara tivesse todo dia falando merda de mim na internet. Se ele tá, nunca mais fiquei sabendo, nunca mais vi, né? Pelo menos não foi da mesma forma que aconteceu da outra vez. Então, você pensa, o que você preferiria nessa situação, né? Cultivar ali uma inimizade e ter uma briga, uma pessoa que vai ficar falando um monte de merda, como às vezes acontece, ou conduzir a situação de uma forma onde o respeito consegue permanecer apesar de todas as discordâncias. Sempre que eu puder ir por esse caminho, eu vou preferir ir por esse caminho. Às vezes, não é possível. Já tentei fazer isso com um cara que era muito mais escroto, intolerante, tentei brincar assim, pô, que isso, mano, olha só o que você tá falando, pra quê? E o cara foi só desnecessariamente estúpido comigo. E aí, beleza, ok, eu tentei, fiz a minha parte, não deu, vida que segue. Já tive um resultado que eu considero muito positivo e um negativo. Mas assim, se eu tivesse ido só xingar o cara, também provavelmente teria escalado ainda mais. Então, aqui, uma pequena lição de vida minha pra você. Então ele vê que aquele artista que tá rezando a cartilha do mainstream fecha a publicidade. Vai pra Globo,
faz série. Ele fala, opa, eu vou puxar o saco. O que é pra fazer? É pra falar essas coisas? Eu vou falar. Quem que vocês não gostam? Vocês não gostam do Léo? Eu vou lá chutar o Léo, então. Vocês não gostam do Danilo? Eu vou lá chutar o Danilo, então. Exato. Agora me dá um biscoitinho. Não faz isso. É um não cachorrinho brigue. adestrado, né? Não brigue com seus amigos, com pessoas que foram legais com você, por causa de política. É o segundo conselho que eu deixo. E o terceiro conselho que eu deixo, esse é a batata. Pelos meus anos de estrada, lembrem-se de uma coisa. Um comediante que aparece em público dizendo que o outro comediante deve ser punido porque fez uma piada, esse cara não é comediante. Nunca foi. E não vai ser. Duvide do caráter desse cara. Cuidado. Um cara que faz isso com a própria profissão, porque não vai fazer com você. E o Sim, duvide do caráter. Perfeito. último conselho que eu dou é, vocês gostam de comédia livre? Então, vocês têm que conhecer o My Fucking Comedy Club, tá bom? É um comedy club que eu criei pra ter comédia livre. Aqui não tem militância, não. Você vai ver piada de tudo lá. E se você é militante, de direita ou de esquerda, não vai no meu comedy achando que você vai ver piada exaltando o Bolsonaro, exaltando o Lula. Não, aqui nós vamos fazer piada. Vai subir lá comediante de tudo que é tipo, fazendo as piadas que eles quiserem. Quando eu for pra São Paulo, com tempo, né, porque eu vou até ir em breve, mas não sei se com tempo pra conhecer, com certeza adoraria visitar pra ver qual é que é. Enfim, esse foi o React. Acho muito importante uma pessoa com a projeção do Danilo Gentili falar diretamente todas essas coisas. Esse vídeo dele repercutiu muito e que bom que repercutiu. E ficam aí os meus 2 centavos sobre tudo que ele trouxe pra gente. Eu não vou me estender nesse final, porque o vídeo já tá muito grande. Então, valeu pela audiência. Até a próxima. Fui. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e